Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder me encontrar com você mais uma vez neste momento de reflexão e intimidade com a palavra do nosso Deus. Que bom que você separou um tempo precioso do seu dia para estar aqui, buscando se fortalecer espiritualmente, alimentando a sua fé e enchendo a sua vida da presença maravilhosa do Senhor. Todos nós sabemos como é desafiador viver em um mundo cheio de pressões, responsabilidades e dificuldades que muitas vezes tentam nos roubar a paz e nos afastar do propósito que Deus tem para nós. Mas quando nos reunimos em torno da palavra sagrada, encontramos refrigério para a alma, sabedoria para as decisões e coragem para enfrentar cada obstáculo com esperança e confiança. Hoje, mais uma vez, o Senhor nos convida a abrir o coração e permitir que a sua voz nos guie. Não estamos aqui por acaso, não foi por coincidência que você chegou até este vídeo. Há um propósito divino nesta mensagem, porque o Espírito Santo fala de maneiras que nós nem sempre compreendemos, mas que sempre alcançam o mais profundo do nosso ser. Então, prepare-se, porque o que vamos meditar hoje pode ser exatamente a resposta que você estava esperando em oração. E antes de entrarmos na mensagem principal, eu quero te pedir algo especial. Se inscreva agora mesmo no canal, ative as notificações, deixe o seu like neste vídeo e, ao final, compartilhe nos comentários o que Deus falou com você através desta palavra. Assim, juntos, podemos formar uma corrente de fé e espalhar ainda mais a luz do Evangelho. Palavra do dia, mensagem e oração da manhã. Hoje o Senhor nos conduz a uma passagem muito especial do segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 1, onde está escrito: No segundo ano de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. À primeira vista, pode parecer apenas uma informação histórica, um registro de sucessões reais, mas quando olhamos com os olhos espirituais, percebemos que cada detalhe nas Escrituras tem um propósito profundo para nos ensinar e transformar a nossa caminhada. Aqui, vemos um marco importante na história do povo de Deus, a transição de reinados, a passagem de uma geração para outra. Amazias, filho de Joás, assume o trono em Judá em um momento delicado e desafiador. E é interessante notar como a Bíblia sempre enfatiza os contextos, os tempos e as linhagens, porque tudo isso nos mostra que o Senhor é um Deus de ordem, um Deus que conduz a história de acordo com o seu plano soberano. Esse versículo nos faz refletir sobre as fases da vida. Assim como Amazias iniciou o seu reinado em um tempo específico, também nós passamos por transições em nossas jornadas. Existem momentos em que Deus nos chama para começar algo novo, assumir uma responsabilidade maior ou dar continuidade a um legado que outras pessoas, antes de nós, já estavam construindo. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Um tempo de mudanças, de inícios, de assumir algo que o Senhor colocou em suas mãos. A palavra nos lembra que não estamos sozinhos nessas transições. Assim como Deus acompanhava os reis de Israel e Judá, Ele também está presente conosco hoje, guiando cada passo, abrindo portas e nos capacitando para o que parece impossível. E mais do que isso, a história de Amazias nos leva a pensar sobre como usamos as oportunidades que Deus nos dá. Porque mais importante do que chegar ao trono ou iniciar uma nova fase é a maneira como conduzimos a nossa vida a partir desse momento. O início do reinado de Amazias nos convida a refletir sobre os nossos próprios começos. Talvez seja o começo de um novo trabalho, de um novo ministério, de uma família, de um relacionamento ou até mesmo de um processo de restauração na fé. O que aprendemos aqui é que todo começo precisa estar fundamentado na confiança no Senhor,
porque somente Ele pode sustentar aquilo que é estabelecido em justiça e em fidelidade. Palavra do dia, mensagem e oração da manhã. Hoje o Espírito Santo nos lembra que a vida não é feita apenas de finais, mas também de novos começos. E cada começo traz consigo uma promessa. Se permanecermos firmes no Senhor, Ele será conosco em cada passo. Não importa se os desafios parecem maiores que as nossas forças. O que realmente importa é que o nosso Deus é maior que todos eles. Quando você olhar para a sua vida e perceber que algo novo está surgindo, não tenha medo. Lembre-se de Amazias, que iniciou o seu reinado em meio a tantas responsabilidades, mas que, acima de tudo, foi colocado ali porque fazia parte de um plano maior de Deus. Assim também acontece com você. Os caminhos que o Senhor tem para a sua vida já estão escritos. E cada fase, cada mudança, cada transição é apenas uma etapa rumo ao cumprimento das promessas divinas. Confie. O mesmo Deus que esteve presente no reinado de Amazias, no tempo de Israel e Judá, é o mesmo Deus que está com você hoje, cuidando da sua história e preparando algo grandioso para a sua vida. Quando lemos o segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 1, onde diz: No segundo ano de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Encontramos uma frase curta, porém carregada de contexto histórico e espiritual. Não é apenas um registro cronológico, é uma mensagem que nos revela princípios de Deus para a nossa vida hoje. O texto mostra o momento em que Amazias assume o trono de Judá, marcando o início de uma nova fase para o povo. Isso nos leva a refletir sobre os inícios que Deus nos concede e sobre como devemos lidar com cada oportunidade que Ele coloca em nossas mãos. A Bíblia é rica em exemplos de transições e novos começos. Assim como Amazias assumiu o reinado, outros homens e mulheres de Deus também tiveram momentos decisivos em que precisaram confiar no Senhor diante de novas responsabilidades. Lembremos, por exemplo, de Josué. Quando Moisés, servo do Senhor, morreu, Josué foi chamado para liderar o povo na conquista da terra prometida. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Assim como Josué recebeu esta palavra de encorajamento, também Amazias, ao iniciar o seu reinado, precisava compreender que não estaria sozinho, pois Deus sempre caminha com aqueles que Ele chama. Outro exemplo está em Davi. O primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, relata o momento em que Samuel ungiu Davi como rei de Israel. Então, Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi era apenas um jovem pastor, mas foi escolhido para governar. Isso nos mostra que Deus não olha para as aparências, mas para o coração. Assim também Amazias não se tornou rei por acaso. Havia um propósito de Deus em sua vida, ainda que ele tivesse suas falhas e limitações humanas. Quando relacionamos essas histórias com a nossa vida, entendemos que todos nós passamos por momentos em que Deus nos entrega algo novo. Pode ser um chamado espiritual, uma porta de trabalho, uma mudança na família, ou até mesmo um tempo de cura interior. A forma como reagimos a esses novos começos revela nossa fé e confiança no Senhor. Se confiarmos apenas em nossas forças, logo seremos vencidos pelo medo. Mas se nos apoiarmos em Deus, encontraremos coragem e direção para prosseguir. No caso de Amazias, o contexto do seu reinado mostra que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, fez conforme tudo quanto fizera Joás, seu pai. Segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 3.
Isso indica que, apesar de ter boas intenções, ele não alcançou a excelência espiritual de Davi. E aqui aprendemos outra lição. Não basta apenas começar bem, é necessário perseverar em fazer a vontade de Deus por toda a jornada. Quantos de nós já não vimos pessoas que iniciam cheias de entusiasmo, mas com o tempo deixam-se levar pelas pressões ou pelos caminhos errados? O exemplo de Amazias nos ensina que o início é importante, mas a continuidade e a fidelidade são ainda mais. Outra passagem que ilumina esse tema está no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz: Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Isso significa que para cada novo começo, para cada reinado pessoal que nos é entregue, precisamos confiar no Senhor. Somente Ele pode dar estabilidade e direção para que nossa vida não se perca. Amazias tinha diante de si a oportunidade de marcar a história de Judá com justiça e fidelidade, mas sua caminhada mostra como decisões humanas, quando não alinhadas com a vontade divina, podem trazer consequências dolorosas. E como aplicar isso em nosso dia a dia? Talvez você esteja em um momento de transição, recebendo novas responsabilidades ou enfrentando mudanças inesperadas. A mensagem aqui é clara: não caminhe sozinho, entregue seus passos ao Senhor. Assim como Amazias foi colocado no trono em um tempo específico, você também foi colocado em sua posição atual por um propósito. Deus não erra. Nada na sua vida é por acaso. O lugar onde você está, os desafios que enfrenta e as oportunidades que surgem fazem parte do plano divino. Mas também é importante lembrar que cada oportunidade exige sabedoria. Tiago nos lembra disso no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amazias precisou de sabedoria para governar, assim como nós precisamos dela para conduzir nossa família, nosso trabalho, nosso ministério e nossas escolhas diárias. Portanto, a explicação desse versículo vai além da história de um rei em Judá. Ela nos mostra que a vida cristã é feita de inícios, escolhas e perseverança. Não basta apenas assumir um trono ou receber uma promessa. É necessário buscar constantemente a presença de Deus para permanecer firme. E essa presença só é encontrada em oração, leitura da palavra e obediência fiel. Querido irmão, querida irmã, reflita hoje. Quais são os novos começos que o Senhor tem colocado diante de você? Será que você tem confiado nele ou tem se apoiado em suas próprias forças? Lembre-se, Deus é o mesmo que sustentou Josué, Davi e que acompanhou Amazias em seu reinado. Ele é também o mesmo que caminha com você neste exato momento. Querido irmão, querida irmã, ao meditarmos sobre o que aprendemos no segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 1, podemos compreender que a vida é marcada por ciclos e oportunidades. Amazias assumiu o trono em um tempo específico, e nós também recebemos de Deus momentos em que precisamos assumir responsabilidades, tomar decisões e avançar em fé. O início de um reinado, de uma caminhada ou de uma nova etapa não é apenas um detalhe histórico, é um convite de Deus para que caminhemos em obediência e confiança nele. Mas ao longo desta trajetória, percebemos que não basta apenas começar bem. Quantos já não vimos iniciar uma jornada com fervor, mas ao longo do caminho se perderam? A palavra de Deus nos mostra que o verdadeiro êxito não está em apenas ocupar uma posição, mas em permanecer fiel até o fim. O próprio Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. A perseverança é o que sustenta o cristão diante das batalhas da vida.
Quando olhamos para a vida de Amazias, vemos que ele fez o que era reto, mas não com a intensidade de Davi. Isso nos revela que é possível agradar a Deus parcialmente, mas o Senhor deseja que o busquemos de todo o coração. Em nossas vidas, isso se traduz na necessidade de entregarmos todas as áreas a Ele. Nossa família, nosso trabalho, nossas finanças, nossos sonhos e até mesmo nossas preocupações. O Senhor não quer apenas uma parte de nós, Ele deseja reinar plenamente em nossos corações. E talvez, querido irmão, querida irmã, hoje você esteja enfrentando o peso de responsabilidades. Pode ser que Deus tenha colocado em suas mãos algo novo e você se sinta incapaz ou inseguro. Saiba que Ele não erra em seus planos. Se Ele permitiu que você esteja neste lugar, nesta posição ou nesta caminhada, é porque Ele mesmo deseja se manifestar através da sua vida. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo no segundo livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando o Senhor lhe disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Você pode até se sentir fraco, mas é exatamente na sua fraqueza que o poder de Deus se manifesta. O que precisamos aprender com esta passagem é que cada novo ciclo que se inicia é também uma oportunidade de viver um recomeço com o Senhor. Muitas vezes falhamos, cometemos erros e carregamos marcas do passado. Mas Deus é especialista em recomeços. O mesmo Deus que deu um novo começo a Amazias é o Deus que pode dar um novo começo à sua vida hoje. O profeta Isaías nos lembra disso no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, onde está escrito: "Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo." Esta promessa nos mostra que, mesmo em meio à esterilidade e à dificuldade, Deus pode abrir caminhos inesperados. Talvez você esteja em um deserto, sem enxergar saída, mas o Senhor já está preparando rios para refrescar sua alma. Talvez você esteja em uma terra árida, sem esperança, mas o Senhor está pronto para fazer brotar vida nova. O que Ele pede de nós é confiança. E assim como Amazias precisou escolher a cada dia como governar, também nós precisamos escolher diariamente como viver. Cada manhã é um convite para decidir se caminharemos pela fé ou pelo medo, pela obediência ou pela rebeldia, pela confiança em Deus ou pela confiança em nós mesmos. O rei Amazias teve oportunidades de fazer história de forma ainda mais grandiosa, mas se limitou por não buscar a Deus de todo o coração. Que esta não seja a nossa escolha. Que possamos aprender com seus erros e buscar ao Senhor com integridade. O próprio apóstolo Paulo nos ensina no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 14. "Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus." Aqui vemos que a vida cristã é uma corrida constante. Não importa como começamos, o que realmente importa é como terminaremos. E só poderemos terminar bem se mantivermos nossos olhos fixos em Cristo. Querido irmão, querida irmã, esta é a palavra que o Senhor traz ao seu coração hoje. Ele está lhe dando um tempo novo, uma oportunidade nova, um ciclo novo. Não olhe para trás com tristeza, não se prenda ao que passou, mas olhe para frente com fé. O mesmo Deus que sustentou Davi, Josué, Paulo e até mesmo Amazias deseja sustentar você hoje. Confie nele, entregue seus caminhos ao Senhor e Ele tudo fará. Antes de orarmos, guarde esta mensagem em seu coração. A vida é feita de inícios, de transições e de escolhas. E em todas elas, o segredo da vitória está em caminhar com o Senhor.
Que hoje você escolha entregar totalmente sua vida a Ele, sabendo que nada do que acontece está fora do seu controle. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, reconhecendo que Tu és o Deus soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, é verdadeira e fala diretamente ao nosso coração. Hoje meditamos na passagem do segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 1, onde aprendemos sobre o início do reinado de Amazias. Assim como ele recebeu a responsabilidade de governar, nós também recebemos de Ti responsabilidades em nossas vidas e por isso clamamos pela Tua direção e pelo Teu cuidado. Pai amado, nós confessamos diante de Ti que muitas vezes nos sentimos fracos e incapazes, mas a Tua palavra nos lembra que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso pedimos, fortalece-nos, Senhor. Dá-nos sabedoria para tomar decisões, discernimento para escolher o caminho certo e coragem para prosseguir, mesmo diante das lutas e dos desafios. Senhor, assim como prometeste em Isaías, capítulo 43, versículo 19, faz algo novo em nossas vidas. Abre caminhos no deserto, derrama rios no ermo, traz vida onde há esterilidade e esperança onde há desesperança. Que possamos sentir a Tua mão nos guiando, nos levantando e nos conduzindo a cada novo passo. Nós também Te pedimos, Pai, que nos ajudes a perseverar até o fim, como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 24, versículo 13. Não queremos apenas começar bem, mas queremos permanecer firmes até o último dia, confiando nas Tuas promessas e vivendo para a Tua glória. Senhor, abençoa cada irmão e cada irmã que ora comigo agora. Toca em sua família, em seu lar, em sua saúde, em seus sonhos e em suas batalhas. Que cada vida aqui representada seja marcada pelo Teu amor e pela Tua graça. E que, assim como Amazias teve um novo começo, também cada um de nós viva hoje um novo tempo de vitória e esperança em Ti. Nós oramos confiantes. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta mensagem tocou o seu coração, eu lhe convido agora a se inscrever neste canal, deixar o seu like, compartilhar este vídeo com mais pessoas e comentar aqui embaixo como esta palavra falou com você. Isso é muito importante para que a mensagem alcance mais vidas e o nome do Senhor seja glorificado.